Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser a nossa segunda aula da nossa playlist de Git e GitHub. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre repositórios remotos. Mas antes, um resumo da nossa aula passada, do que a gente viu, né? A gente viu por que foi necessário a criação de sistemas de controle de versão, o que é um controle de versão, o que é o Git, quais são os benefícios de usar um sistema de controle de versão, quais são os benefícios de usar o Git, que nada mais é do que um sistema de controle de versão, não o único, mas o mais usado no mundo. A gente viu o fluxo do Git, modelo centralizado versus modelo distribuído. A gente aprendeu que o Git ele trabalha no modelo distribuído, né? A gente tem acesso a todo o histórico do nosso projeto. Se você tem curiosidade sobre modelos centralizados, dá uma pesquisada aí, porque como o Git é um modelo distribuído, vocês podem ver que existem outros modelos que vão ser o centralizado, né? Criamos o nosso primeiro repositório local. Falamos levemente sobre o GitHub, né, e os comandos vistos na aula, né, que é o git version, mostra a versão instalada, o git init, que inicia o repositório local, o git status, que mostra o estado atual do repositório, o git add, que tem duas maneiras de usar, né, que é o git add ponto. Se a gente usar com um ponto, ele vai pegar todos os arquivos e vai subir para o staging area. A gente pode usar também subir um de cada vez, né, usando o git add mais o nome do arquivo para subir para a staging area. A gente viu como que tira um arquivo do staging area, né, usando o git restore --staged e o nome do arquivo para retirar de lá. Usamos o git commit também para salvar nossas alterações no nosso repositório local. Usamos o git log para ver os nossos commits, todo o detalhamento, né, que ele mostra a data que foi feito o commit, o nome de quem fez, o e-mail e o hash, que cada commit tem um hash, que é o identificador único de cada um. A gente viu também, quando a gente instalou o Git pela primeira vez, a gente simulou aquele problema, né? Então, vimos que quando a gente instala o Git, a primeira coisa que a gente tem que fazer, além do Git version, né, para ver se está instalado na nossa máquina, é configurar o Git com o nosso usuário. Então, aqui estão os comandos de configuração do Git, que é o git config ---- global, user.name mais o seu nome. A gente viu o porquê desse ---- global aqui. Se a gente não usar esse global toda vez que a gente for trabalhar num repositório local, a gente vai ter que ficar configurando o usuário no nosso repositório. Se a gente usar o global, a gente tem que isso aqui ele configura de forma global na sua máquina, né? Você só configura uma vez e toda vez que você for mexer num repositório local ou remoto, vai estar configurado para você. Não precisa ficar configurando toda vez que você trocar de um repositório, né? E alguns comandos do terminal, que é o mkdir, que cria uma pasta, o tout cria um arquivo, rm mais o nome do arquivo vai deletar o arquivo, rm mais -r vai deletar um diretório, né, uma pasta, o ls vai listar todos os arquivos e diretórios que estão visíveis. O ls-a vai fazer a mesma coisa, só que vai listar também os ocultos, tanto arquivos ocultos quanto diretórios, né? E os visíveis também, vai listar tudo. E o cd, que vai navegar entre os diretórios, né? Aqui está o fluxo do Git que vimos na aula passada. Esse daqui é o fluxo do Git local, né? Que a gente tem um working directory, ele vai para a staging area, e aqui a gente salva nossas alterações na etapa, né? Local repository. E aí tem os comandos que a gente usa para passar por cada uma dessas etapas, né? Aqui é o git init, que ele vai criar o nosso repositório local. Para ir para a staging area é aquele comando git add. E quando a gente salva no nosso repositório local, a gente usa o git commit-m, a mensagenzinha, e aí, quando você faz isso, ele vai salvar naquela pastinha .git todos os nossos commits. E se a gente usar o git log, a gente consegue ver isso. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre repositórios remotos. E aqui vai surgir uma dúvida. Por exemplo, aqui a gente vai ter os nossos projetos que a gente já fez, né? O meu projeto e o meu projeto 2. E aqui vai surgir uma dúvida.
tudo que a gente fez até agora, a gente fez na nossa máquina, né? Por exemplo, se eu abrir aqui com o Visual Studio Code, beleza, eu tenho esse arquivinho aqui que a gente criou. A gente fez todas aquelas etapas, né? Git init, git add ponto, git commit. Tá, as nossas alterações foram salvas, tá? Tá na nossa máquina. Mas é exatamente isso, tá na nossa máquina. Como que eu vou compartilhar esse arquivo para trabalhar com outra pessoa? Eu quero que outra pessoa tenha acesso a esse meu projeto aqui, a esse meu repositório local. Só que ele está na minha máquina, como é que eu vou fazer para compartilhar isso? E aí a gente entra naqueles assuntos lá que a gente falou na aula passada. Existem diversas maneiras de a gente compartilhar um repositório Git, né? Um repositório Git local. A gente pode usar o Google Drive, a gente pode usar um pendrive, um HD externo, mandar por e-mail. Podemos usar compartilhar por rede e assim vai, né? Só que fazer esse tipo de coisa ele vai perder, é, não vai ser a maneira ideal de estar compartilhando, porque a gente vai cair naquele caso lá do início que tipo, imagina que está no Google Drive, eu vou subir lá para cima, aí a pessoa vai baixar, aí no que ela baixar ela vai alterar, vai ter que subir uma nova versão. Aí no que subir uma nova versão, o que que eu vou fazer? Eu vou deletar a minha versão da minha máquina para baixar a dele? Então isso não é os melhores casos possíveis. Então como que a gente vai fazer um repositório remoto? Como que a gente vai subir o nosso projeto que está local para uma maneira remota para que a pessoa possa pegar o que a gente tem e poder trabalhar em cima do nosso projeto? Então aqui, ó, vocês se lembram da aula passada? Esse daqui, esse fluxo do Git, ele vai crescer agora. Então, por exemplo, vamos criar um novo retângulo, na real. Aqui, ó. Posso vir aqui, criar um novo. Conectar os dois. Vou chamar de... Aqui a próxima etapa, então, vai ser o quê? Remote Repository. Repository. Vou pintar isso aqui de roxo, por exemplo. E aqui eu já vou dar o spoiler para vocês como a gente vai estar fazendo isso. Essa etapa aqui é a etapa de repositório remoto. Vamos ao comando git init bar mais nome. O... Aí você vai me perguntar, beleza, como é? Então eu tenho que pegar o meu repositório local que está na minha máquina e eu quero disponibilizar ele no remoto. Quero subir ele em algum lugar para a pessoa poder pegar esse nosso repositório e clonar, trabalhar em cima, enviar para mim uma nova versão. Como é que eu vou fazer isso? Existem diversas maneiras de fazer isso. Por exemplo, você deve estar pensando em GitHub, por exemplo. Vou fazer uma conta no GitHub, vou subir lá, vou clonar e, e vou conseguir trabalhar em cima. Sim, isso é uma solução. Só que o Git ele foi criado em 2005, por exemplo. O GitHub foi criado em 2008. Então, são uns 3 anos de diferenças? Sim. Então, na época que não existia GitHub, como que a gente fazia para compartilhar um repositório local, por exemplo? Dessas maneiras aí que eu te falei, existem diversas maneiras, né? Usando o que eu falei para vocês, pode ser um pendrive, pode ser um HD, pode ser no Google Drive. Só que essas não são as maneiras ideais. Como que as empresas faziam? Simples, usando esse recurso aqui do próprio Git, que é criar um bare repository. Aqui, ó. O que é um bare repository? Um bare repository
ou seja, um repositório bare, etc. Repositório bare é um repositório Git sem a parte de working directory, ou seja, sem essa primeira parte aqui. O que que isso significa? Vamos juntar esse texto de novo, ficou estranho. Aí, vou juntar esse texto de novo. Então imagina que eu tenho um servidor aqui na empresa. Vamos desenhar aqui. Vamos desenhar um server. Isso aqui é como as empresas faziam antigamente sem o uso do GitHub. Eu tenho um servidor, eu tenho users. Aqui, ó. Tenho usuários. Qual que vai ser o nome desse carinha? Vamos. Esse aqui vai ser o Alecrim Dourado. Alecrim Dourado vai ser o nome da fera. Esse daqui vai ser o Carrapato. Então imagina, o Alecrim Dourado ele tem um repositório local e ele quer compartilhar com o Carrapato. Como que a gente vai fazer isso? Então era muito comum no servidor de uma empresa aí a gente ter configurado, por exemplo, um repositório Git, só que bare, né, um repositório bare, e compartilhar com o Alecrim Dourado, por exemplo, esse repositório, e também com o Carrapato. Ou seja, eles conectavam no servidor, clonavam esse repositório, e conseguiam trabalhar juntos, né, nesse mesmo repositório. E aí, tanto o Alecrim quanto o Carrapato conseguiam trabalhar juntos no mesmo projeto e atualizando o servidor e etc. Olhando isso daqui, você deve estar pensando, pô, mas isso daqui não é aquele modelo de. Aqui, ó, isso daqui não é isso aqui, ó. Modelo centralizado. Parece muito, né? Ah, eu tenho um servidor, as pessoas vão lá, vão pegar o arquivo que elas precisam, vão trabalhar em cima e vão devolver para o servidor. Só que agora a gente está trabalhando com Git. Então isso daqui é modelo distribuído. Agora a gente está trabalhando com Git. Então, olha aqui em dourado. Na, na primeira vez, ele vai lá no servidor, vai baixar, pegar o repositório local que tem lá dentro desse servidor. Só que agora a gente está trabalhando com Git, então vai ser um modelo distribuído. Então ele vai pegar toda a história desse projeto. Ele vai baixar tudo desse projeto, assim como o Carrapato também. E a partir de agora, eu não tenho uma única fonte verdadeira, né? Tipo, o servidor ele não é mais a única fonte que vai conter todo o projeto, né? Eu tenho tanto o Alecrim Dourado quanto o Carrapato com todo o projeto dentro da máquina deles e também tenho no servidor. Ou seja, um repositório Git que eu tenho dentro do meu servidor nada mais é do que uma cópia uma cópia do nosso repositório, né? Que é tipo, eu tenho aqui com Alecrim, eu tenho com Carrapato, eu tenho no servidor, é só mais uma cópia de inúmeras cópias que a gente tem de um repositório Git. Tá, mas beleza. Então no servidor eu tenho um repositório Git, que ele vai ser um repositório que ele é um bare repository. E o bare repository é um repositório Git, assim como qualquer outro, só que ele não tem essa working directory, que é a nossa área de trabalho. O que que isso significa? Quando a gente usa git init mais nome do projeto, por exemplo, vou chamar aqui de projeto Git. Vou chamar só de projeto. O que que acontece? Ele vai baixar para mim aquela pastinha .git. Essa pastinha aqui é a responsável por falar assim, ó, isso daqui é um repositório Git. E dentro dessa pastinha tem todas as configurações que o Git precisa fazer para transformar num repositório Git, né? Então aqui ficam armazenados todos os commits,
configurações, branches. A gente não falou sobre branches ainda, mas a gente vai ver sobre branches. É, e etc. Ou seja, aqui dentro dessa pastinha ficam todas as informações do nosso projeto, todo o histórico, né? E fora isso, fora essa pastinha .git, a gente pode criar os nossos arquivos, certo? Então eu posso criar lá um index.html, um style.css, um script.js. A gente pode criar esses arquivos aqui. Ou seja, um projeto, um repositório Git, ele nada mais é do que essa pastinha Git e os nossos arquivos de trabalho. E o que que é o Git, o que que é o Bare Repository? É justamente eu criar um repositório, só que só vai ter essa parte aqui do Git, a configuração do Git, o histórico. A gente não pode criar arquivos de trabalho, a gente não pode criar esses arquivos aqui e sair trabalhando em cima. Ou seja, um Bare Repository é apenas um repositório Git que só tem essa parte aqui, ó. A gente não tem a parte do Working Directory, essa parte aqui dos arquivos de trabalho. Ah, então para que que serve o Bare Repository? Basicamente, ele vai servir apenas para armazenar informações e distribuir informações. Ou seja, eu vou acessar esse Bare Repository, eu vou colocar lá, vou subir as minhas alterações, ou seja, eu vou armazenar o que eu acabei de fazer nesse repositório. E também, se eu quiser pegar alguma coisa, eu vou conseguir clonar ou fazer um pull, né, desse repositório. Ou seja, esse repositório Bare aqui, né, eu posso pegar tanto informações que estão lá dentro dele, quanto eu posso subir também. Ou seja, isso é basicamente fazer um pull e um push. Um fetch e um clone, por exemplo. Isso daqui vai ser um repositório bare, né? Que a gente fala. E era muito comum esse tipo de coisa. Eu tinha um servidor da empresa, aí eu criava esse bare repository, né? E as pessoas acessavam e podiam trabalhar juntas através desse repositório. Ou seja, basicamente é um repositório remoto. A gente criou esse repositório no nosso servidor. E aí a gente configura para que toda pessoa consiga acessar, né? Vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática, então? Então a gente vai simular aqui como se a gente tivesse um servidor configurado. E vamos apresentar o Bare Repository e como é que funciona. Então, por exemplo, vamos aqui na área de trabalho. A gente vai ter aqui esses dois projetos, né? Vamos deixar eles de lado. E vamos fazer a primeira simulação. Vamos falar que o alecrim dourado, vamos voltar para o início do que a gente estava discutindo. Por exemplo, o alecrim, ele tem um projeto, ele criou um projeto e ele quer compartilhar com o carrapato. Então vamos criar duas pastas aqui, ó. Carrapato. Simulando duas pessoas. Vamos começar pelo alecrim então. O alecrim é o dono. Vamos entrar aqui pelo VS Studio Code. Deixar isso aqui. Vamos abrir o nosso terminal. Lembrando, se for a primeira vez que você estiver usando o VS Studio Code, aqui não vai estar o bash como terminal, provavelmente vai estar esse PowerShell. Para você trocar, é só vir nessa setinha aqui do lado do mais, e procurar por Git Bash. Tem como você selecionar por default também qual que você quer que abre sempre, né? Por exemplo, toda vez que você abrir o seu VS Code, provavelmente ele vai estar com o PowerShell. Para você trocar isso, quiser que sempre esteja o Bash aqui, você clica nessa setinha e clica aqui, ó, Select Default Profile. Aí você vai achar o Git Bash aqui. E toda vez que você abrir o terminal no VS Studio Code, vai estar aqui o Bash como default. Ele vai abrir nessa telinha aqui. Então, vamos criar agora. A gente tem um alecrim aqui que ele quer compartilhar um projeto com o carrapato. Vamos criar primeiramente o projeto? Então, eu vou criar aqui um arquivo. Git vou chamar de index.html. Assim, a gente tem que iniciar o projeto, né? Git init, então. E vamos criar agora um touch index.html.
Criei o arquivo. Vamos colocar qualquer coisa aqui dentro, então HTML5, por exemplo. Vou colocar o nome da aula, aula 2, repositórios remotos, sem GitHub. Mudar aqui para PTBR. E vou deixar isso aqui identado. Então temos aqui o nosso projeto. Agora eu quero subir esse projeto, então vamos fazer os passos que a gente já sabe. Eu posso fazer git add ponto para ir tudo de uma vez. Aqui só tem um, então ele vai pegar esse cara mesmo. Ou eu posso colocar o nome do arquivo, né? index.html. Eu vou acabar usando ponto mesmo, que é mais fácil. E vou subir essas alterações, vou salvar elas, né? Então com o git commit "-m". Chamar, por exemplo, de primeiro commit. Lembrando que a gente vai ter uma aula sobre padrões de nomes aqui nessa mensagem do commit. Isso daqui não é o... Essa mensagem aqui não é os melhores dos casos, né? Mas vamos fazer mesmo assim. Então, subir aqui, está criado. Se a gente colocar git log, vai aparecer aqui, ó, o commit com o nosso hash aqui, né? Identificador único. Quem que fez o commit, o e-mail, o dia que fez. E aqui a gente tem toda a informação aqui. E aqui a mensagem do nosso commit, né? Primeiro commit aqui. Beleza, isso daqui é o padrão, né? Eu tenho esse projeto. Como que eu vou compartilhar esse projeto com um carrapato, por exemplo? Então, a gente vai precisar subir isso em algum lugar, né? A gente tem esse comando aqui chamado git remote -v. Então, já vamos anotar aqui o que é esse git remote. Vamos colocar mais aqui um texto. Git remote. Aqui, ó, ele gerencia nossos repositórios remotos. Então, quando eu coloco aqui git remote -v e não aparece nada, quer dizer que a gente não tem nenhum repositório remoto para subir o nosso repositório aqui, não tem nenhum configurado. Então a gente precisa de um lugar onde a gente consiga subir esse nosso projeto e precisamos configurar aqui. Então vamos configurar um repositório remoto com aquele bare repository. Eu posso criar aqui, por exemplo, vou abrir isso daqui. Eu estou no desktop, por exemplo. Eu vou criar uma pasta, né? Fechei aqui sem querer. Estou aqui na nossa área de trabalho, eu vou criar uma pasta para representar o nosso servidor. Então, mkdir, eu vou chamar de servidor git. Criou aqui para a gente. A gente vai entrar nessa pasta, servidor git, cd servidor git. Entramos na pasta. E aqui agora a gente vai criar o nosso servidor, né? Aquele repositório onde a gente consegue subir as coisas e puxar. Então, como que a gente faz isso? Git init. Isso daqui a gente já sabe que vai iniciar um repositório, só que esse repositório eu quero que ele seja do tipo bare, né? Então eu posso colocar aqui -- bare. E aí a gente precisa de um nome, né? Igualmente como a gente iria fazer aqui, por exemplo, a git init projeto, a gente precisa dar um nome para esse repositório. Eu vou chamar de projeto.git, por exemplo. Ele fala para mim que iniciou um repositório git vazio. Então, a partir de agora, isso daqui ó, já é um repositório bare. Se a gente entrar nessa pastinha aqui, ó, se vocês estiverem lembrados, ó, ele criou aqui essa pastinha para mim, projeto.git. Aqui dentro ele vai ter esse monte de pasta aqui. O que que é isso? Se a gente for ver aqui no Alecrim, por exemplo, ó, que a gente criou. Se a gente for vir aqui ó, naquela opção de mostrar ocultos, ele tem essa pastinha aqui, .git. Que essa daqui é a pastinha responsável por sinalizar para a gente que isso daqui é um repositório local, né? Um repositório Git. Se a gente entrar nela, são as mesmas pastas e são aquelas pastas do Git, mais esse arquivinho aqui, index, que é o nosso arquivo de trabalho, né? Que ele está aqui ó, também. Então, beleza. Quando eu venho aqui, projeto.git, tem direto essas pastas, não tem aquela pasta .git antes. Já tem direto todas as pastas que tem dentro daquela pasta, né? .git. Por quê? Porque isso daqui é um repositório bare. A gente não vai trabalhar aqui dentro com arquivo de trabalho. Então, o repositório bare
ele já vem direto aqui, ó, com todas aquelas pastinhas do Git. Não tem, por exemplo, uma pastinha que, por exemplo, .git. Ele já vem direto. Vou apagar essa pastinha aqui. Então, por isso que eu chamei de projeto.git, para a gente saber que isso daqui, na verdade, é um repositório bare. É uma convenção, quando a gente tem esse repositório bare, a gente colocar aqui e nomear com .git no final, para a gente saber que isso daqui, na verdade, ele não é um repositório local comum. Ele é um repositório local, só que do tipo bare. .git no final para identificar. Então, beleza, vamos voltar lá para o VS Code no Alecrim. A gente tem esse arquivo aqui, que está na nossa máquina local, e eu quero disponibilizar ela em algum lugar. Então, como é que a gente faz isso? A gente já conhece esse comando aqui, git remote, que ele vai ser responsável aí por gerenciar os nossos repositórios remotos. E agora eu quero subir isso aqui para algum repositório. Como é que eu faço isso? Então eu vou adicionar um repositório remoto. add. Eu já vou explicar esse... Vamos colocar, por exemplo, origin aqui. E agora eu preciso do endereço onde está o nosso repositório remoto, né? Que vai, no caso vai ser esse servidor Git aqui. Onde que a gente está? Aí é uma questão de saber navegar nos diretórios, né? Eu estou aqui no desktop e dentro da pasta Alecrim. Então eu estou aqui dentro, ó. Nosso servidor ele está uma pasta antes, então eu vou ter que voltar, ó. Dois pontos barra, aí eu volto para o desktop. Vou acessar então aqui o servidor Git e vou dentro dele entrar no projeto.git naquela pastinha lá. Opa, o que aconteceu? Se a gente colocar aqui git remote -v, opa, agora apareceu alguma coisa, ó. Tem aqui esse origin aqui, e aqui tem o link exatamente do servidor remoto, né? E vai ser esse cara aqui, e tem aqui esse fetch e tem esse push aqui, ó. O que é esse origin? Esse origin aqui, ele dá uma bugada no pessoal. Quando as pessoas estão configurando um repositório remoto aqui no projeto delas, é muito comum esse origin aqui, elas acharem que faz parte do código. Mas na verdade não, esse origin aqui, ó, nada mais é do que um nome. Eu dou um nome para representar o nosso URL do nosso repositório remoto. Tanto que se eu posso renomear isso aqui, ó, git. Vamos excluir primeiro, ó, git remote. Vou fazer o rename primeiro, né? Rename origin. Eu quero substituir origin, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Então, por exemplo, cavalo, por exemplo. Se eu colocar aqui git remote -v, ó, vocês podem ver que virou cavalo aqui, ó. Cavalo e a URL do nosso repositório remoto. Eu posso, por exemplo, git remote remove cavalo, por exemplo. Se a gente fizer de novo git remote -v, não tem mais nada, ó. Ficou vazio. Ele removeu essas conexões. Então vamos colocar de volta. Git remote add. Vou ter que adicionar de novo porque eu excluí, né? Então agora eu preciso dar um nome. Vou colocar, por exemplo, vamos colocar cavalo, por exemplo. De volta aqui só para vocês entenderem uma coisa mais para frente. Vou colocar cavalo e agora o URL, né? Vou colocar dois pontos, servidor git. Esse git aqui é com G maiúsculo, barra projeto.git. Se a gente verificar de novo, ó, git remote -v. Beleza, eu tenho aqui o nome cavalo, que ele é só um nome para sinalizar a nossa URL, que é essa daqui do nosso repositório remoto. Mas tem esse fetch aqui e tem esse push. O que é isso? Isso daqui nada mais é, e tem dois, né? Por que tá duplicado a URL? Isso aqui nada mais é que ele está falando para a gente, ó, esse daqui são os repositórios remotos configurados, e você tem a opção de fazer fetch e push, ou seja, você tem a opção de pegar uma informação e de enviar essa informação para o seu repositório remoto. Basicamente isso, porque é exatamente para isso que serve um repositório remoto, né? Para você enviar e receber informações. Então, beleza, a gente fez todo aquele passo a passo, git, init, criamos esse projeto do Alecrim, a gente fez git add ponto, que a gente adicionou na staging area, fizemos git commit, salvamos, configuramos agora
o nosso repositório remoto, ou seja, aonde a gente vai enviar esse nosso repositório local. Agora eu preciso enviar esse repositório local para o repositório remoto, que está configurado aqui. Como que a gente vai fazer isso?